Olá, eu sou o Tarciso, sou aluno da Mecânica Geral e hoje eu vim trazer uma aula sobre estática da partícula em três dimensões. O exercício que a gente vai abordar é esse, que trata-se de um guincho usado para puxar uma rede de peixe com 200 quilos e pede para determinar a força compressiva ao longo de cada uma das barras e também a tração no cabo do guincho. Primeiro passo, a gente precisa entender o problema e trazer os dados do problema, né? O próprio enunciado nos dá que a massa da rede é de 200 quilos e também mostra pela imagem, né? A gente consegue ver na imagem que o nó, né, onde as forças se encontram, é no ponto B. E, então, o ponto B vai ser o relativo para todos os cálculos, sendo a força na barra B, força na barra CB e a tração DB. E também, já tendo a massa, a gente consegue calcular a força-peso da rede, né? Que é só multiplicar a massa pela gravidade, dando o valor de 1960 newtons. E também o sistema está em equilíbrio, então a soma das forças é igual a zero. Então, começando para o cálculo, a gente precisa definir as coordenadas nesse plano 3D. Isso é fácil, a gente só precisa definir a posição dessa partícula, como ela está posicionada nesse plano, sendo x, y e z. Então, o ponto A, a gente consegue ver que ele está menos 2x, 0y e 0z. O B está 0x, 4y e 4z. O C está a menos 2x, 0y e 0z. E o ponto D está 0x, menos 5,6y e 0z. Então, o primeiro passo é a gente começar com os vetores unitários. E isso tem que ser em relação a cada barra. Tendo a posição, né, que a gente tirou, tem que ser em relação a B, entendeu? Então, por exemplo, é o A em relação a B. Então, 2 menos zero, que é o 2 do ponto A, menos zero do ponto B, em x, é igual a 2. O zero do ponto A menos o 4 do ponto B em y, igual a menos 4. E o zero do ponto A menos o 4 do ponto B em z é igual a menos 4. O comprimento a gente vai ter pela soma e colocando todos esses elementos ao quadrado, resultando aqui a raiz de 36, que é igual a 6 metros. E para ter o vetor unitário, a gente divide todos os termos pelo comprimento. Então, a divisão de 2 por 6, aqui a divisão de menos 4 por 6 e também de menos 4 por 6, resultando nas nossas coordenadas aqui, I, J e K. Na barra BC vai ser o mesmo resultado, por quê? Porque esse valor do vetor unitário ele é dado em módulo, então os sinais negativos não importam, então é o mesmo resultado que a gente teve ali na barra BA. E para BD é um pouquinho diferente, porque muda os valores, resultando aqui na raiz de 108,16, que é igual a 10,4 metros. E para ter o vetor unitário, a gente faz de novo a divisão de todos os números pelo comprimento de 10,4, resultando em 0i, 0,9231j e 0,3846k. O próximo passo é começar as equações de equilíbrio, todas em relação ao ponto B. Começando pelo eixo x, sempre como está em equilíbrio, né, o somatório das forças tem que ser igual a zero. E no eixo x, a gente tem o valor da força de AB aqui e a força de CB, que dá igual a zero. Como aqui o sinal é positivo do FAB e da força CB é negativo, passando a força CB para o outro lado fica
positivo, logo FAB é igual a FCB. As forças são iguais. Para o eixo Y, a gente já tem aqui os valores, né, da força AB no eixo Y, da força CB no eixo Y e da tração no eixo Y. Manipulando, a gente chega no valor que a força AB é igual a menos 0,6923 TdB, que é a tração do cabo DB. E no eixo Z, as manipulações nos levam a que a força AB é igual a menos 0,6923 tração do dV. E aqui, só fazendo as substituições, a gente consegue entender, né? Por exemplo, substituindo aqui o TdB, que a gente já tem, a gente ia aplicando também aqui a força, não, me desculpa, a força-peso, ela entra nessa conta. Logo, a gente chega aqui, que a 0,5383 tração de dB é igual a 1960. Só passar para o lado, conseguindo a tração de 3.640 newtons. E agora, como a gente já tem a tração, é só multiplicar pelo valor de menos 0,629, que é o valor que a gente conseguiu aqui no eixo Z para o FAB. Então, tendo esse valor, a gente só multiplica pelo TdB, mostrando mais uma vez, né? O valor de força de AB era menos 0,6923 vezes tração de dB. Como a gente já conseguiu aqui o valor de tração de dB, é só multiplicar, dando o valor de menos 2522,6 newton. E como ele diz de força compressiva, sim, quando a gente tem um sinal negativo aqui, isso é comprovação de que a força é sim compressiva. Como eu disse aqui, o sinal negativo na barra indica a compressão. Então, as conclusões são que a força em AB e também em CB, porque como a gente definiu no primeiro slide, elas são iguais, é de menos 2.522,6 newtons. E a tração do cabo DB é igual a 3.644 newtons, ou também 3,644 kilonewtons. Essa foi a minha apresentação do meu exercício. Queria agradecer ao professor. E é isso. Muito obrigado.